O movimento neoplástico, datado de 1917, foi baseado nos ideais dos movimentos cubista e naturalista e ainda na teosofia, e propunha uma nova expressão artística pautada na mais pura forma de arte abstrata inventada até então. Dentre suas principais características, além da arte abstrata e objetiva, consistiam também o uso de formas geométricas simples, como quadrados e retângulos, e o uso de cores primárias, como o vermelho, o azul e o amarelo, e o preto, que servia para estruturar a imagem, além da rejeição à simetria e à arte figurativa. O ímpeto para a criação deste movimento veio do grande derramamento de sangue que ocorria naquele momento por conta da Primeira Guerra Mundial e que estava devastando a Europa. E com a intenção de ajudar a sociedade, Mondrian queria propor uma nova atitude na qual a unidade fosse a prioridade e não o individualismo, com o objetivo de expressar de maneira plástica o que todas as coisas têm em comum, em vez daquilo que as separa. Após conhecer os artistas como Theo van Doesburg e Bart van der Leck, juntamente com outros artistas, fundaram uma revista chamada De Stijl, que significava o estilo em holandês. Este nome também era uma forma de como o movimento poderia ser chamado. O De Stijl significava a igualdade, onde todos os elementos que estavam integrados na tela deveriam ter a mesma importância e o mesmo valor. E, ainda de acordo com o resumo do livro, o neoplasticismo toma partido da igualdade porque é possível para cada um, apesar das diferenças, ter o mesmo valor que outros. Como todo movimento artístico, eles criaram um manifesto publicado 1 ano depois de fundar a revista. O segundo e o terceiro foram publicados 2 anos mais tarde, em 1920. No total, foram 5 manifestos publicados até 1923, entretanto a revista vigorou até 1928, quando o movimento começa a apresentar seu declínio. E esse foi o grande fundador do movimento, Pieter Cornelis Mondrian. Ele nasceu em 1872 na Holanda. Estudou na Academia de Belas Artes de Amsterdã e começou pintando paisagens naturalistas, sendo obcecado por árvores. Em 1912, mudou-se para Paris e, após conhecer o cubismo de Picasso e Braque, transformou a sua arte radicalmente, simplificando seus desenhos a uma forma mais objetiva, até chegar ao que conhecemos hoje como neoplasticismo. Nessa sequência de fotos, podemos ver essa impressionante transformação. Essa foi uma das suas obras mais famosas, o quadro Composição Vermelho, Azul e Amarelo, e foi criada em 1929. Um ponto interessante é que em suas obras, o Mondrian queria transmitir a ideia do movimento da vida, e pensava que poderia alcançá-la de maneira subliminar através das linhas, variando a largura delas. Para ele, quanto mais fina fosse a linha, mais rapidamente o olho leria sua trajetória, e vice-versa. Com tudo isso, ele acreditava dar sentido à vida, equilibrando harmoniosamente todas as forças que se opõem no universo. Como já citado anteriormente, em 1917 ele conhece o holandês Theo van Doesburg, e juntos fundam a revista De Stijl, marcando assim o início do movimento. Mas, em 1925, Mondrian acaba se desentendendo com Theo, por ele querer incluir linhas diagonais na pintura, e assim acaba saindo do grupo. Em meados de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Mondrian vai para Nova York. A cidade, a vida intensa e o estilo musical do jazz vão lhe impactar de uma tal forma que vão flexibilizar as suas próprias regras para compor novos quadros. Foi aí que ele fez a obra Broadway Boogie-Woogie, um quadro que foi completado em 1943. Mondrian faleceu em 1944 na cidade de Nova York. Um movimento, um artista, uma obra que transcende os tempos. Mondrian está presente no nosso dia a dia, na moda, nas referências, nos produtos. Você já deve ter visto algum por aí. O próximo artista em questão é Christian Emil Mary Cooper, mais conhecido como Theo van Doesburg.
Ele nasceu em Utrecht, na Holanda, em 30 de agosto de 1883. Era pintor, escritor, arquiteto e poeta, e ele começou no mundo artístico sozinho e sem alguém para o ensinar. No começo ele se dedicou ao naturalismo, embora mais tarde ele tenha se inclinado às ligações da abstração. As principais características dele eram a pintura de paisagens, em especial no início de sua carreira com as influências do estilo de Van Gogh. Ele era bem ligado à arte abstrata, trabalhava com a composição de cores e ele gostava de fazer pinturas geométricas utilizando linhas retas e, por fim, ele usava tinta a óleo em suas pinturas. A partir de 1915, passou a dar mais ênfase às artes visuais e ele buscava o desenvolvimento da arte do figurativo ao abstrato. O mesmo dedicou grande parte de seu trabalho à arte abstrata. Teve forte presença em suas obras de figuras geométricas e traços retos. Além de suas grandes contribuições ao neoclassicismo com a fundação e publicação de Stel, ele participou de vários projetos arquitetônicos com a reestruturação e redecoração do edifício Albert em Estrasburgo. E seu último grande projeto foi a construção do estúdio em Meldon. Entretanto, ele não pôde ser concluído porque Van Doesburg foi forçado a viajar para Davos devido a problemas de saúde em 7 de abril de 1931 e morreu de ataque cardíaco aos 47 anos na cidade de Davos, na Suíça. Houveram duas obras muito importantes que foram a primeira, a composição 1, A Natureza Morta, de 1916, que consiste principalmente em linhas horizontais e verticais e ciclos superpostos. A pintura parece principalmente um experimento com formas geométricas, tendo um contrapeso às cores quentes, e que expressa uma certa conotação de sensações. E A Vaca, que é a composição 8, em 1918, que Van Doesburg simplificou o desenho de uma vaca em apenas formas geométricas, e isso após realizar estudos diversos sobre o animal. Agora eu vou falar um pouco sobre George Van Toggerlo, mais conhecido como Van Toggerlo. Ele desdobrou a geometria até transformar o plástico em uma forma infinita, partindo, é claro, dos eixos marcados pelo grupo artístico de Stige, para a abstração do neoclassicismo. Nasceu na Antuérpia em 24 de novembro de 1886. Van Toggerlo estudou nas academias de arte de Bruxelas e Antuérpia. Em meados da década de 1910, foi quando ele veio a ter o seu primeiro contato com Pierre Mondrian e Van Doesburg, por quem ele se juntou ao movimento de Stige. Depois de assinar o manifesto do grupo de Stige, em 2017 Van Toggerlo tornou-se parte do neoclassicismo, que deriva da segunda etapa do movimento estilístico e teve sua maior representação na Holanda, a partir das vanguardas históricas marcadas pela abstração de Mondrian, Kazimierz Malevich e Kandinsky. A partir de 1945, desenvolveu seu mundo abstrato rumo à cosmologia e realização de séries de núcleos de arame, modelos Plexiglas em forma de prisma. Na sua vez, abre aspas, tentei encontrar um equivalente estético dos fenômenos cósmicos, fecha aspas, como radiação, radioatividade, fissão, eletromagnetismo, atração e a repulsão e a nebulosa. Mestre da harmonia entre revelação do conhecimento científico dos cosmos e a reconciliação do físico e do biológico. Van Toggerlo faleceu em 5 de outubro de 1965 em Paris, mas até hoje é um importante artista no neoclassicismo.